Primeiramente, eu queria convidar você para poder estudar comigo esse texto de Lucas 18. O texto de Lucas 17, a gente começará no versículo 20, quando Jesus aqui ele vai tratar sobre a vinda do reino de Deus. Então, ele começa a destacar falando sobre a vinda do a vinda do reino de Deus e nesse assunto tão emblemático, tão importante do ministério de Jesus ele vem trazendo alguns pontos muito importantes que, sinceramente, quando eu lia anteriormente, eu lia com uma visão, eu lia com um sistema interpretativo, e esse sistema interpretativo, por vezes, me limitava a entender o que de fato Jesus estava querendo falar sobre esse texto, sobre esses textos. Então Jesus vem com uma sequência de textos aqui, e na verdade essa sequência de textos nada mais quer falar sobre a mesma coisa, sobre coisas eternas, sobre a eternidade. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Primeira coisa aqui é você entender o que é fé. O que é fé? Em Hebreus, aos Hebreus, então a Bíblia vai trazer um conceito muito claro sobre fé. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Antes de eu explicar para você o que significa fé, eu quero que você tenha firme na sua mente que existem duas coisas. A primeira coisa é a eternidade. A segunda coisa são as questões temporais. Só para a gente poder explicar para você o que significa uma coisa e a outra. A gente tem uma mania de misturar uma coisa com a outra e a gente não consegue entender. E aí a gente, quando está diante de uma situação muito difícil da vida, uma decisão a ser tomada, a gente tem dificuldade de olhar a partir da lupa da eternidade para resolver aquela questão temporal. Porque o que vem à sua mão para resolver diariamente são coisas temporais. São coisas temporais. E você precisa dar uma resposta a partir do ponto eterno. A partir do ponto que você não fica limitado. Então você não fica limitado a questões políticas, a questões econômicas, a questões que mudam. A Bíblia ela fala de coisas temporais, ela fala de vaidade, ela fala de coisas transitórias. É tudo uma coisa só. Então, essas coisas são as questões, né, que nós lidamos durante todo o tempo. E a grande pedra de toque aqui é você saber resolver, dar uma resposta para essas questões temporais a partir de uma visão do eterno. Legal, Wagner. Então, beleza. O conceito de fé está lá em Hebreus 11, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só que uma coisa importante que a gente precisa frisar, uma das coisas é que prova aqui no texto não significa aquela prova, vamos usar aqui a prova, o jurídico, né? Aquela prova onde você demonstra, você leva um documento e ali prova alguma coisa. Ou você traz uma testemunha, prova isso aqui, né? Prova isso aqui, prova aquilo outro. Não tem a ver com isso, não tem a ver com Wagner, me demonstre, porque eu quero ver essa prova. Nada a ver, até porque se fosse nesse sentido, se seguisse nessa direção, não seria fé. Vocês concordam comigo? Então, prova aqui nesse texto está no sentido experimental. Ela está no sentido, no aspecto, olha, que é como se você pegasse uma fruta, sei lá, imagina uma fruta que você gosta aí, uma laranja, e você pegasse aquela laranja, colocasse na boca e provasse aquilo. Aquela laranja, você, poxa, essa laranja aqui tá doce, essa laranja tá muito gostosa. É isso. A fé é isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, essa esperança não é essa esperança que você costuma ouvir aí no mundo afora, aquela esperança que ela está adstrita a acontecer ou não acontecer,
tá? E não é essa esperança aqui não. Uma coisa muito importante a gente separar aqui é que a esperança do mundo, tá? Contemporâneo, essa esperança não tem nada a ver com a esperança que a Bíblia traz. Uma coisa é a esperança do mundo contemporâneo. Wagner, que esperança é essa aí do mundo contemporâneo que você fala? Essa esperança que está fiada, que está fundamentada numa expectativa das coisas temporais. Por exemplo, eu quero passar de repente no concurso público. Vamos colocar aí. Eu quero passar no concurso público. E aí eu tenho esperança, né? Eu tenho expectativa de que de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar num cargo público, dentro da administração pública. Beleza. Isso aqui é a esperança do mundo contemporâneo. Agora vamos lá, para a esperança da Bíblia. A esperança da Bíblia está ligada, é a própria fé, tá? A esperança da Bíblia ela está ligada, ela está mais ligada ela não está mais ligada, ela está totalmente ligada ao verbo esperançar. Esperançar. Então, quem tem esperança na Bíblia, ele aguarda com aquela ardente expectativa sobre algo que já acontece no mundo eterno. Entendeu? É difícil entender, eu sei que é difícil entender, porque afinal de contas, você, quando está aí me ouvindo, você está ouvindo a partir de uma realidade temporal. Deus, ele habita no mundo eterno, né? Deus, ele habita no mundo eterno, ele é eterno. Então, ele está vendo o que está acontecendo daqui a 100 anos, daqui a 1 milhão de anos, e ele viu o que está... Ele passeia pela eternidade. Deus não está restrito ao tempo. Isso é eterno. A mesma coisa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar no mundo do eterno. No mundo do eterno. Quando essa esperança ela está no mundo do eterno, ela não pode ser abalada. Por que ela não pode ser abalada? Porque ela está guardada inteiramente naquilo que Deus já fez e está fazendo, ok? Então, vamos lá. Aquilo que aqui no mundo temporal, tá? Aqui no mundo temporal vai acontecer daqui a 10 anos, Deus já sabe. Ora, se Deus já sabe, eu posso dizer que, olhando a partir agora de uma visão do eterno, qualquer coisa que acontecer daqui a 10 anos, imagina, meu amigo, tá na direção de Deus. De uma forma ou de outra, aconteceu, é porque ele quis. Ou foi uma vontade permissiva, ou foi uma vontade legítima. Agora, é muito importante você ter na sua mente que isso não te exime, te livra das responsabilidades. Porque tem teorias aí, tá, que elas eximem, elas isentam o homem de qualquer tipo de responsabilidade. E isso está errado, isso não é bíblico. Por quê? Porque a Bíblia ela é clara ao nos dar o livre-arbítrio. Então, a Bíblia ela nos dá o livre-arbítrio. Então, qualquer teoria que fale que você... que está tudo na mão de Deus, no sentido... Está tudo na mão de Deus, sim, tá? Só que tem coisas que Deus confia a nós, tá? Tem, inclusive, parábolas, Jesus conta aquela parábola dos 10 talentos, é muito clara. Jesus está falando que ele confiou uma questão na mão de um tanto de servo, o outro tanto na mão de outro tanto de servo. Então, existem coisas que Deus confia a nós. Então, algumas coisas possam ser que aconteçam por vontade legítima de Deus. Outras coisas possam acontecer por vontade permissiva de Deus. Ou seja, ele te entregou algo. Ele mandou você fazer. Por exemplo, aqui num exemplo que eu dei. Eu quero passar no concurso público, imagino que eu quero passar e eu quero daqui a 2 anos estar dentro da administração pública. A pergunta é, se eu estudar, eu vou passar. O que isso tocou no mundo eterno? Nada. Isso continua na esfera do temporal. É por isso que eu falo que a gente precisa saber fazer a diferença
de uma coisa para outra. E outra coisa, Deus ele não se envolve em questões onde está absolutamente no âmbito de nossa capacidade, no âmbito do âmbito temporal. Deus ele não se envolve em questões, por exemplo, não adianta você orar para Deus fazer você passar no concurso público. Ou outras coisas, está semelhante a essa. Não adianta. Isso não demanda de fé. Uma coisa é a fé, outra coisa é a crença. Quando eu falo assim, olha, daqui a 2 anos eu vou estar dentro da administração pública e eu vou estar exercendo aquele determinado cargo e, enfim, e aconteceu. Aquilo ali não demandou de sua fé. Aquilo ali foi uma questão, um esforço pessoal que você teve. O que Deus, qual foi a parte de Deus nisso? Ele te deu saúde. Ele te deu saúde. Então, quando você quiser, de repente, estar dentro de uma boa vaga de algum emprego, em qualquer empresa, ou qualquer outra coisa nessa ordem, eu quero uma casa, eu quero um carro, cara, pede saúde a Deus para Deus te dar saúde e você trabalhar para você conseguir. A fé, ela é a prova das coisas que não vemos. É a prova, então já provo. Olha, isso não está na minha mão. Pensa que tá, a fé é coisas eternas, pelo amor de Deus. Não vamos confundir a questão da fé com a questão da crença. Lembra lá do concurso público que eu dei o exemplo? Agora lembra aqui de uma questão eterna. Vamos lá, para a gente não ficar muito abstrato. Qual foi a missão de Jesus quando ele veio aqui na Terra? A missão principal de Jesus, a sua primeira vinda, quando ele veio como cordeiro, não foi para salvar a gente? Então, beleza. Jesus veio para salvar. Esse plano foi traçado na eternidade e agora executado em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Beleza? Tudo isso para te explicar que existe uma missão, que existe um objetivo. Tudo isso para te explicar que a fé, ela está firmada nisso. A fé, ela está firmada, completamente fincada nisso. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, salvando a humanidade inteira. Ele quer salvar toda a humanidade. Essa humanidade que agora está perdida. É basicamente isso. E você precisa ter uma coisa na sua mente, uma coisa muito certa. Você que quer aprender sobre a eternidade. Você, hoje, se você crê em Cristo Jesus, tá? Se você já aceitou aquele sacrifício na cruz do Calvário, se você é uma pessoa liberta em Cristo Jesus e em fase de libertação em Cristo Jesus, você precisa ter uma coisa certa. Você precisa se envolver com isso. Você precisa estar envolvido nessa missão. Então Jesus, há mais de 2000 anos, começou executou esse projeto eterno e nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente, e ele está salvando pessoas e tem gente que simplesmente decide seu caminho e não é salvo. Nós precisamos nos envolver na missão. É basicamente isso. Nós precisamos nos envolver na missão. E a partir dessa concepção de que nós precisamos estar envolvidos na missão, a partir disso, você vai entender o que significa o eterno. Você vai saber resolver as demandas do dia, as demandas das coisas existentes. Eu falei que a gente não pode confundir o que é eterno com o que é temporal. Aqui, mais aqui por uma questão pedagógica, para a gente poder entender, dissociar uma coisa da outra para poder entender. Mas eu também gostaria de dizer para você que você não pode separar aquilo que é espiritual daquilo que é carnal, sabe? Uma coisa está ligada na outra. Uma coisa está ligada na outra. Aquilo que é espiritual daquilo que está no físico. Um exemplo aqui. Quando você é um médico, ou você é um advogado, ou você é qualquer coisa dessa natureza, Deus é como se Deus tivesse te dado essa missão para você exercer isso. Então você precisa exercer essa profissão, isso que você faz, com todo amor e com todo zelo, sendo médico, salvando a vida das pessoas, sendo advogado, enfim, defendendo as causas que merecem ser defendidas de acordo com a lei dos homens, enfim, prestando o melhor serviço. Nisso você está servindo ao espiritual. Nisso você está servindo ao espiritual.
Ou seja, você, como um profissional lá do seu ramo, você está adorando o Senhor nisso, tá? Você está adorando ao Senhor naquilo que você se propôs a fazer. E não que isso tenha a ver com salvação, tá? Isso não tem nada a ver com a salvação. Mas não deixa de ser uma das pegadas, um dos aspectos da missão dos servos de Deus aqui na Terra. Então vamos lá, voltando aqui. Eu falei para você que Deus, Pai e o Filho, aliás, que Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram para salvar a humanidade. No mundo espiritual, no aspecto espiritual, Jesus veio no primeiro momento, salvou lá na cruz do Calvário, dando oportunidade para que as pessoas viessem a se arrepender. Hoje elas têm esse evangelho, hoje elas têm a igreja está pregando em todo momento, em todas as nações, sobre a oportunidade de se arrepender e vir, né, a ser salvo em Cristo Jesus. Isso está sendo dito a todo momento aí. Então Deus está salvando um montão de gente por aí, tá? Esse aqui é o aspecto espiritual. Só que tem um aspecto físico, um aspecto carnal. A questão é, esses homens e mulheres que são levantados por Deus para a missão de salvar pessoas, como esses homens e mulheres, eles vão levar o evangelho, levar a boa notícia, né, que é o evangelho, para essas pessoas, se eles não se envolvem com essas pessoas? Como que a gente vai levar, como que a gente vai pregar a palavra para uma pessoa que está fora lá do nosso convívio, né? Se nós não temos conexão com essas pessoas? Então, o que você pode fazer? Você pode unir a sua profissão, né? Aquele contato que você tem com o seu cliente, enfim, não sei qual nicho que você trabalha, para você utilizar isso como uma oportunidade de chegada. Porque primeiro a gente ganha as pessoas para a gente, depois a gente ganha as pessoas para Cristo. O objetivo é esse. A missão é essa. Foi estabelecida desde o início, desde o princípio, que Deus ele quer salvar a toda a humanidade. E ponto final. Só que como eu vou me envolver nessa missão? No sucesso dessa missão? Tá? A pergunta é essa. E eu posso me envolver no sucesso dessa missão a partir das coisas temporais. Então, beleza, lembra? Não confunde uma coisa com a outra. O que é eterno é eterno, o que é temporal, transitório é transitório e temporal. Beleza. Só que você, a partir de uma visão eterna, você sabendo, né? Você bem esclarecido da sua missão no campo eterno, você vai conseguir conversar com as demandas transitórias, com as demandas temporais. Você vai conseguir dar soluções firmes e consistentes para demandas transitórias. E nisso você vai conseguir acabar com aquele distanciamento em face daquela pessoa que você quer alcançar para Cristo. E ainda vai, no final das contas, né, você vai resolver um problema social e também, no final das contas, você vai levar a mensagem do Evangelho. Essa é a ideia de todo o sistema. Muito bem, então, tendo agora esse aspecto muito bem delimitado, né, bem entendido sobre a questão, a missão no eterno e as suas demandas particulares, de novo lá, questões transitórias, questões temporais, né, vaidade, né, a vaidade, você tendo bem delimitado o que é cada coisa, a gente vai entender agora sobre o que Jesus está falando, sobre qual é o peso que Jesus dá para cada coisa, sobre o peso que Jesus dá para o que é espiritual, melhor dizendo, o peso que ele dá para aquilo que é eterno e o peso que ele dá para aquilo que é transitório. Vamos lá, Lucas 17, no versículo 20, Jesus ele está tratando sobre a vinda do reino de Deus, tá? A vinda do reino de Deus. E eu já vou começar a partir logo do versículo 26. Como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Versículo 27, de Lucas 17. O povo vivia comendo, guarda isso, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, beleza? Deu para entender?
Vamos lá, o povo então vivia comendo coisas temporárias, transitórias e passageiras. Bebendo, temporária, transitória e passageira. Casando, temporária, transitória e passageira. E sendo dado em casamento. Aí vamos lá, versículo 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Só coisas transitórias, temporais e passageiras. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Aí o versículo 30, Jesus traz o seguinte: acontecerá exatamente assim. Exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de sua casa. Ou seja, não deve ter a mentalidade de que as coisas temporais são muito importantes ou são mais importantes que as coisas eternas. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Olha só, de novo, Jesus está falando sobre você estar numa situação prevista por ele, né, que está exercendo um ministério profético aqui, e ele fala, olha só, da mesma forma vai acontecer. Lá no tempo de Noé, as pessoas viviam normal, até o momento de Deus convidar para entrar na arca. E logo aconteceu a mesma coisa. As pessoas viviam sua vida normal até que Deus falou que ia destruir a cidade. Era um juízo para aquela cidade. E aí, agora ele vem e fala, ele vai afirmando. Por que Jesus repete as coisas assim? Porque Jesus é o mestre em Israel, e os mestres em Israel tinham esse costume de estar repetindo aquele postulado, repetindo aquela palavra, aquela ideia que ele queria estar pregando. Por quê? Porque aquilo era muito importante. Então, quando ele repete, é porque é muito importante. E ele fala, olha, vai acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito, né? No dia em que o Filho do Homem for revelado. Que dia é esse? O dia futuro, tá? O dia futuro. Porque a vinda de Jesus ficou dividida em duas fases. A primeira, ele vem e salva como um cordeiro. Na segunda, ele vem como oferta, né? E salva a humanidade como um cordeiro imaculado. E na segunda oportunidade, ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem mesmo implantando a ditadura, né? Então ele vem implantando uma ditadura do céu na terra. É estranho a gente, nesses últimos tempos, falar sobre ditadura, porque trouxe uma conotação muito negativa, e de fato, uma ditadura sempre tem uma conotação muito negativa, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a ditadura dos homens, outra coisa é a ditadura de Deus. Deus vai ditar as regras nesse tempo. Então ele fala, olha, não desce. Se você estiver em cima da telha da sua casa, olha, não desce. E Jesus, ele está falando aqui, ele traz aqui esses aspectos, essas comparações, mesmo para as pessoas entenderem. Ele está falando o seguinte, gente, as coisas, o eterno está se revelando. Quando o Filho do Homem vier, é o eterno se revelando. Lá em Hebreus, aos Hebreus, a gente tem um texto muito emblemático, um texto muito interessante, que ele inclusive faz relação com o episódio lá do Êxodo, quando Deus se manifestou lá no monte, e quando ele se manifestou no monte, as pessoas ficaram com medo, as pessoas perderam a noção mesmo das coisas temporais, porque era o próprio Deus ali habitando, o próprio Deus naquela superfície, naquele monte ali, e ele faz aqui em Hebreus 12, versículo 26 e 27, fala assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora, outrora, significa nesse episódio que eu acabei de mencionar,
que é lá no Êxodo, quando o povo pede para ver Deus, Deus se manifesta, Deus vai se revelar, Deus se revela e as pessoas pedem para Deus parar de falar, para Deus parar de aparecer, porque eles estavam amedrontados, né, com toda aquela aparição apoteótica. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Tá? Então, quando o Filho do Homem vier, ele vai abalar tudo, não só a terra, não só o céu. Ele vai abalar tudo, tudo. E quando ele abalar tudo, as coisas que você vê, por exemplo, eu estou vendo essa mesa, eu estou vendo essa câmera, as coisas que você vê vão perder totalmente o sentido, a cor. Você já não vai mais prestar atenção nisso que é tão importante para você, que você guarda com tanta segurança e que é tangível, que é tocável, que é destrutível. Então, isso vai perder a cor quando Deus se manifestar. E aquilo que é invisível, logo, Deus, ele vai aparecer. Ele vai se manifestar. Porque quando Deus se manifesta, tudo perde a cor em volta. Tudo perde o sentido em volta. Então, ele é o objeto de toda atenção. Tá entendendo? Isso que é o texto de Hebreus está querendo falar. E aqui Jesus, ele está justamente tratando sobre isso. Olha, não preste atenção em coisas passageiras, temporais e transitórias, não. Não desce, não. Não desce, não. Por quê? Porque é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E aqui no versículo a gente pula. E é interessante que o versículo 32 do 17 ainda fala o seguinte, ó, lembre-se da mulher de Ló. Para aqueles que conhecem a história lá, quando Deus ia destruir a terra, as cidades de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, ela era uma mulher que era muito presa às coisas passageiras, transitórias e temporais. Ela gostava do tesouro, do ouro, ela gostava das posições, ela gostava de tudo que tinha lá. Então, para ela, foi um exercício muito difícil largar aquela cidade. E aí ela vai olhar para trás. Quando ela olha para trás, o juízo de Deus se manifesta sobre ela. Ela vira uma estátua de sal, segundo a história. Então ele fala aqui, ó, lembre-se da mulher de Ló, tá? Lembre-se da mulher de Ló. E fala mais, no 33, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Então a jogada aqui não é você tentar proteger a sua vida. Quando você é uma pessoa que vive a partir de uma visão do eterno, você não fica preocupado em se proteger a todo momento. O que a gente precisa ter em mente é que Deus não fica frustrado. Vamos lá? De novo. Então Deus, ele se reuniu com o Filho e com o Espírito Santo. E ele falou que vai salvar a gente, vai salvar pessoas. Vai salvar pessoas. O plano já começou a ser executado. Hoje, nesse momento, tem muita gente pregando a palavra em todo momento por aí. Eu estou pregando aqui a palavra para você. A questão é o quanto você está envolvido nessa missão. O quanto você está comprometido com tudo isso. Porque se você fala que você é uma pessoa que é cristã, você fala que é uma pessoa que serve a Jesus Cristo, que foi salva por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala que você habita no corpo de Cristo. Ou seja, você é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e você é o corpo. Só que quando Jesus se reuniu com o Pai e o Espírito Santo, no mundo eterno, numa visão da eternidade, você também estava lá, cara. A preocupação era salvar a humanidade perdida. Você era um perdido. Você foi encontrado. Você foi encontrada. E agora você precisa
se envolver no que Deus está fazendo, que é salvar pessoas perdidas, que nem você era. Hoje você já é salvo, não precisa se preocupar com a salvação, não. Você só precisa agora se envolver na missão. Você não pode ficar parado. E só se envolve na missão quem vê a partir do ponto eterno. Você está preocupado em salvar o seu vizinho da frente, de trás, dos lados? Não sei se tu mora em prédio, mas os vizinhos de baixo, de cima. Você ora por isso? É uma obra espiritual. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar. Mas se eu alcançar uma ou duas pessoas e essa palavra, ela surtir algum efeito, fizer algum tipo de sentido, a fim de que você levante, a fim de que você mude alguma coisa, a sua perspectiva sobre o Evangelho, eu já estou muito satisfeito. A gente pede para dar like no vídeo, a gente pede para compartilhar, mas sinceramente, nem precisa dar like. Você não precisa dar like. Você, se puder compartilhar, é bom, porque isso vai para outras pessoas. Mas a gente não está aqui por causa de like. A gente está aqui por conta da pregação do Evangelho. E eu quero usar essa pequena audiência que eu tenho. Eu devo ter aqui uns 30 seguidores no canal. E eu estou aqui há pouco mais de um ano fazendo isso. Isso aqui, para mim, é uma coisa eterna. Eu levo muito a sério isso aqui. E se eu tiver que alcançar apenas uma pessoa, como já teve pessoas vindo a mim falando, Wagner, a palavra que você tem pregado tem abençoado minha vida. Eu fico muito feliz com isso. Aí é por isso que eu estou aqui. Não é por número de seguidores. Então a gente despende de algumas horas do dia para poder investir em coisas eternas. E eu quero saber de você o quanto você está envolvido nessa missão. Vamos continuar aqui. Então, o capítulo 18, Jesus já entra numa determinada história, tá? Jesus é mestre, de novo, Jesus é mestre em Israel, e ele repete a mesma temática. Só que agora ele trabalha com cenários diferentes. Por quê? Porque tem pessoas diferentes assistindo. Mas a palavra é a mesma, a pregação é a mesma, não muda. Então vamos lá. O capítulo 18 vai falar sobre a parábola da viúva persistente. E eu vou ler só apenas alguns trechos aqui. E ele fala, né, viúva persistente, né, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Gente, só ora sempre quem está envolvido com o eterno. Só ora sempre quem está preocupado com coisas eternas. Com coisas eternas. Aqui tem uma parábola de uma mulher que persistia. Jesus falou o seguinte: meus amigos, meus discípulos, vem aqui, vou contar uma parábola para vocês. Olha, mas prestem atenção, vocês têm que persistir, sabe? Vocês têm que persistir em oração. Vocês não podem desanimar assim, não. Tá? Aquilo que você tá enxergando no mundo temporal, transitório, passageiro, não pode te desanimar de orar, não. Aquela pessoa, só porque ela não esboça nenhuma reação de que a palavra de Deus está sendo pregada e de que ela possa estar ou não recebendo aquela palavra, só porque ela não esboça reação de arrependimento, de que está recebendo aquela mensagem, olha, não desanima não, continua pregando. Jesus está falando isso, gente. É isso que Jesus está querendo falar. Querendo não, Jesus está falando. E ele fala, vocês precisam persistir, sabe? E ele dá uma aula de persistência. Ele fala sobre uma mulher. Essa mulher era viúva. Ela habitava numa cidade onde tinha um juiz que era totalmente sem piedade, iníquo. Ele não tinha pena de ninguém, ele não temia Deus, não temia os homens. Né? Parece até alguém que a gente enfim,
Vamos cortar isso aqui. Enfim, ela habitava numa terra em que havia um juiz iníquo. Ele não obedecia a Deus, ele não obedecia os homens, ele não respeitava ninguém. E essa mulher, ela vai procurá-lo com uma demanda transitória, passageira e temporária. Uma demanda transitória, passageira e temporária. E sabe qual mas ela vai persistente. Jesus está dando aula de quê? De persistência, tá? Persistir na fé. Persistir em oração. E ela vai atrás desse juiz. Senhor juiz, julga minha causa. Senhor juiz, 1, 2, 3, até que ele se aborrece. E ele fala o seguinte: olha, essa mulher não vai me deixar em paz. Ela não vai me deixar em paz. Eu vou fazer isso aqui só porque ela está persistindo. Não é porque eu temo nada de Deus, é porque eu a amo. Não é por nada disso não, tá? É porque, de fato, ela está me perturbando. E eu vou acabar com isso. Então o que ele faz? Eu vou julgar essa causa. E aí Jesus tira uma moral interessante dessa história. Jesus fala o seguinte: olha, aqui, trocando de palavras, né? Eu estou esse tempo todo aqui falando sobre fé com vocês, falando de coisas eternas, coisas que permanecem, em detrimento de coisas transitória, temporária e passageira. Perceba uma coisa. Esse juiz que Jesus está falando, tá? Imagina, eu estou parafraseando Jesus. Esse homem que era totalmente iníquo, ele resolveu atender o pedido daquela mulher porque ela insistia. Isso acontece com qualquer pessoa que a gente insiste, tá? Porque aquele ditado é verdade. Eu vejo ele aqui, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso realmente parece que tiraram daqui, né? Pelo menos a essência. Mas vamos lá. Então, persistam. Sabe por quê? Porque aquele juiz que era iníquo, ele não tinha nada para desistir do seu intento de não julgar a causa daquela mulher. Ele julgou. Por quê? Porque ela insistiu. E ela estava atrás dele com uma causa transitória, temporal e passageira. Pois é. Aí olha o que Jesus fala. Olha só. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Depressa. Preste atenção aqui. Eu quero frisar isso aqui. Jesus trouxe uma história de uma mulher que estava atrás de uma demanda, de uma resposta a uma demanda temporária, transitória e passageira, cujo juiz era iníquo, homem que não temia a Deus e nem aos homens. E ele aqui agora está falando de coisas eternas, coisas que permanecem, coisas que serão reveladas no tempo futuro, cujo juiz, cujo rei é Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. E aí ele fala o seguinte: olha, se aquele cara lá era iníquo e julgou aquela questão transitória, imagina esse aqui, esse rei, esse juiz. Será que ele vai ficar parado se você orar, se você continuamente estar orando? Aí eu aplico o texto para a sua vida e para a minha vida. Será que aquela pessoa ela vai continuar resistindo ao Evangelho de Cristo se a gente continuar em oração pela vida dela? Ela não precisa ficar sabendo que você está orando por ela, tá? Não precisa. Só quem precisa saber é o céu. Será que Deus ele não vai fazer alguma coisa? Porque tem coisas que estão em âmbito de competência do homem resolver.
Tá? A gente falou, questões aqui transitórias, temporárias e passageiras. E tem coisas que estão totalmente no âmbito do Senhor. E salvar pessoas está no âmbito do Senhor. No entanto, ele respeita o livre-arbítrio. Mas, quando a gente está tratando sobre matéria de pregar a palavra e salvar vidas, salvar pessoas, cara, Deus ele tem o poder de converter a pessoa mais dura, a pessoa mais ríspida que você... Imagina uma pessoa que você nunca veria, não conseguiria ver essa pessoa de joelho diante de Deus. Deus tem poder de transformar essa vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem. Então, uma coisa é certa, se você está orando por uma pessoa assim, continua orando. Não desista. Não desista. Faça a sua parte. É possível que essa pessoa, ela simplesmente, eu decidi, Deus, eu não quero o Senhor não. Eu não quero. Cara, é super possível, porque a gente falou aqui agora, livre-arbítrio. No entanto, Deus é aquele que convence e dá oportunidade. Então continue orando para que Deus convença o homem e dê oportunidade a ele e a ela. E aí, no finalzinho aqui, que é justamente a razão porque a gente fez o vídeo, Jesus ele lança uma indagação. Olha, no entanto, aqui no finalzinho, no versículo 8 do capítulo 18, eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora você consegue entender essa indagação que Cristo está fazendo. E eu fiz todo esse caminho aqui, falando sobre a questão de fé, questões eternas, agora depois falando sobre questões passageiras, temporais, falando a questão de a graduação, de importância de uma coisa em face da outra, ilustrando aqui com os textos bíblicos. Falei lá de Hebreus 11, falei do conceito de fé para você, falei aqui sobre a trajetória de Jesus pregando aqui, que ele falava a mesma coisa, ele estava falando sobre coisas eternas, sobre fé aqui, sobre coisas eternas, sobre o que ele vai fazer numa época vindoura. Tudo isso para você entender essa indagação aqui. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A gente tem vivido uma época em que as pessoas estão simplesmente perdidas nas questões passageiras, transitórias, temporais. As pessoas estão perdidas. Só que Jesus, ele fala o seguinte, olha, não ajunte tesouro nessa terra, aonde a traça e a ferrugem, elas consomem. Porque uma coisa é certa, você pode ser o homem e a mulher mais rica do planeta. Mais rico e rica do planeta. O seu dinheiro não é suficiente para comprar a sua salvação. A salvação nesse tempo presente é a salvação no futuro. O seu dinheiro não é capaz de comprar a paz que eu tenho e que aqueles que seguem a Jesus têm. Não é. Porque o seu dinheiro, ele acaba, o seu império vai acabar. Porque diante dele nenhum império permanece. Só que Deus, ele dá oportunidade para todos. Deus confia coisas nas nossas mãos. Por que você acha que você é rico? Por que você acha que você é rica? Eu digo em termos financeiros. Por que você acha que você ganha um salário mínimo? Por que você acha que você ganha 5, 10 salários mínimos? Por que você acha que você tem a vida que você tem? Por que você acha que ele te confiou tudo isso?
ou esse pouco. Porque ninguém é tão miserável que não possa fazer alguma coisa. Ele vai exigir de você na medida em que ele te deu. Ok? A palavra ela fala sobre a parábola dos 10 talentos. E isso aqui, gente, não é uma parábola só para crente em Cristo Jesus. Isso aqui é para todo mundo, todas as pessoas. Desde a pessoa lá mais rica do mundo, que não tem Jesus, até aquela pessoa que é mais rica do mundo que tem Jesus. A parábola serve para todos. E ele vai requerer. E o que nós temos feito com as coisas temporais transitórias? Essas coisas temporais, passageiras e transitórias, elas existem para servir as coisas eternas. Servir as coisas eternas, ok? Porque as coisas eternas, afinal de contas, são as que permanecem. São as que permanecem. Então todos os impérios vão acabar. Não adianta. Pode ser o país mais bem sucedido que seja. Ele vai acabar, aquela riqueza vai passar. Você não percebe na história? De quando em quando tem um país, uma nação que é mais rica do mundo. E uma outra ultrapassa ela. Isso é natural. Entra na história, vê quantos reis já não caíram. Seus impérios foram falidos. Alexandre o Grande, diversos outros na história. O Império Romano, diversos impérios. E eles vão cair porque eles são transitórios, eles são passageiros, são temporários. Só que a questão é o seguinte: eu que ganho um salário mínimo, ou 5, ou 10, ou sou o cara mais rico do mundo, o que eu tenho feito? Como eu tenho gerenciado? Porque você é mordomo disso. Isso foi confiado a você. Então, dentro da sua mordomia, o que você tem feito para servir as coisas eternas? Essa que é a questão. É que as coisas eternas, elas são mais importantes. Portanto, elas precisam ser priorizadas. Porque você vai morrer um dia. O IBGE está com uma expectativa de 76. De quando em quando isso vai para mais ou para menos. Mas isso não passa de 120, porque Deus estabeleceu o homem viver até 120. Só que a desobediência do homem está tão grande que ele vive menos do que isso. Mas por que você está falando isso? Porque nós somos transitórios e temporários e passageiros. Nós não vamos passar dos 120 anos, você entendeu? Então hoje, se você recebeu, eu não sei qual é a sua idade, se você está recebendo essa palavra hoje, faça valer a pena os anos que Deus tem te dado. Deus tem te dado. Deus sempre dá alguma coisa para alguém. Você pode falar, mas eu estou desempregado, eu não tenho nada. Você tem a vida, você tem a saúde. Quem está te dando esse metro quadrado aí de respiração que você tem? Há pouco tempo tinha gente impossibilitada de respirar. Você já pensou nisso? Pessoas morrendo. Então eu quero fechar esse vídeo te aconselhando da seguinte forma: não priorize as coisas transitórias, temporárias e passageiras. Entenda que essas coisas existem para servir as coisas eternas. E quando você agora está com uma visão que observa, que olha tudo a partir do eterno, você consegue resolver as demandas que lhe são propostas. As demandas temporais. Você consegue dar uma resposta a partir do âmbito eterno. Como que é isso, Wagner, em aspecto
concreto, você consegue, você simplesmente não consegue mais brigar por coisas imbecis, tá? Você simplesmente não consegue mais entrar em temas se não for para dar uma solução do campo eterno. Se aquela situação for para gerar discórdia, for para gerar discussão infindáveis, que no âmbito temporal não existe resposta, vai ser sempre uma discussão. Se você não for suplantar essa discussão com uma resposta no âmbito eterno, é uma resposta que Cristo está dando hoje para aquele assunto, você fica quieto. No mínimo, fica quieto. Ou ora para Deus estar trabalhando, porque isso é um processo, tá? Essa questão de você conseguir chegar... Até hoje eu estou orando para que Deus... a minha mente está renovada nesse assunto, sobre as questões eternas, só que o meu corpo ainda está assimilando isso. Então, existe um processo. Hoje você está recebendo essa palavra, é evidente que vai acontecer um processo, até que você consiga um dia sentar em uma situação, tá? Estar numa situação em que você precisa resolver e você falar, olha, é isso. Ah, como? É isso, a resposta é essa daqui. Você conseguirá mediar conflitos. Você vai conseguir dar resposta para coisas que ninguém está conseguindo responder. Sabe por que ninguém consegue mediar o conflito entre Rússia e a Ucrânia, entre Israel e Irã e as demais nações? Ninguém consegue mediar porque eles não conseguem suplantar esse conflito. As respostas, as soluções são a partir do plano temporal. E no plano temporal a gente só pensa em nós mesmos. A gente não pensa no outro. A gente não pensa no coletivo. Que Deus abençoe a sua vida.